Bom, na aula passada a gente viu convolução e aí eu comecei a falar de resposta em frequência, mas eu acho que ficou muito rápido e muito confuso, e foi no final da aula também. Vamos ver o que é resposta em frequência. Sempre que a gente tem um sistema discreto, está aqui o nosso sistema linear invariante no tempo discreto. Se ele é linear invariante no tempo, a gente pode caracterizá-lo pela resposta ao impulso, H de n. Então, conhecendo H de n, que é a saída obtida quando a entrada é um impulso unitário, né? O H de n é o que a gente obtém aqui quando a entrada é isso aqui, impulso unitário. Se eu conhecer isso, eu consigo obter a saída para qualquer entrada. Então, qualquer x de n aqui vai gerar um y de n, que é o resultado da convolução do x de n com h de n. Isso aqui simboliza convolução, esse asterisco. Vamos ver os slides aqui. E aqui eu mostrei uma forma bem intuitiva de montar o problema da convolução, né? Você soma a resposta a esse impulso, com a resposta a esse impulso, com a resposta a esse impulso, com a resposta a esse impulso, soma todo mundo aqui e obtém a saída. Hoje a gente vai falar de resposta em frequência. Resposta em frequência. Deixa eu acender as luzes aqui, que eu acho que vai ficar melhor na gravação. A ideia de resposta em frequência é que quando a entrada é do tipo E na J ômegazão N, eu posso fazer convolução, claro, vale isso aqui, mas existe uma forma de escapar da convolução, que vale também para a entrada do tipo cosseno de ômegazão N e vale também para seno de ômegazão N. A gente deduz para exponencial, e aí como cosseno e seno são formados por exponenciais, né? Cosseno é metade de E na J ômegazão N mais E na menos J ômegazão N. E seno é 1 sobre 2J E na J ômegazão N menos E na menos J ômegazão N. Vamos ver na prática do que eu estou falando. Ó, eu tenho esse sistema aqui, 2, 2, 1, 1. Vamos colocar um sistema maior. 1 meio meio esse, né? Vamos fazer um array aqui de uns np.ones tamanho 30. E aí, de type igual a float. É sempre bom deixar claro que a gente quer que seja float, né? E aí eu vou... eu quero fazer isso aqui na resposta ao impulso, não na entrada. Aqui na resposta ao impulso. E aí eu vou, a partir da amostra 15, mais ou menos no meio lá, eu vou colocar meio, que aí vai ficar um negócio parecido com esse aqui, só que maior. Aqui é a minha resposta ao impulso. São 15 uns seguidos de 14 meios, 14 amostras de tamanho de amplitude meio. Agora eu vou colocar aqui um x que é um cosseno. np.cosseno de, vamos definir um n aqui, n igual a range, 30 não, vamos colocar mais. Vamos colocar 300. Cosseno de... Tem que ser uma coisa desse tipo aqui, né? Cosseno de ômegazão n. Vamos definir nosso ômegazão como
W maiúsculo aqui, W, colocar 0,2 vezes π. Aí a gente vê como é que fica. Cosseno de ômegazão n. Está uma frequência muito alta. 0,1 π, 0,01, melhorou. 0,05, assim tá legal. Quantos ciclos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá legal. Deixar essa figura um pouco mais larga. O que ele ia sugerir aqui? Fig size 10,5. Acho que 10,5 não é uma boa, vamos ver. Não, até que ficou legal. Aqui, essa nossa entrada. Aqui está a nossa resposta ao impulso do sistema. E agora a gente vai fazer a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Vejam o que eu obtenho. Quando a gente... isso aqui, conceito de resposta em frequência, vale quando a entrada é cosseno de ômegazão n. Esse cara aqui não é um cosseno puro, porque ele começa aqui na amostra zero, que está implícito aqui que antes de zero, esse sinal vale zero, e também não tem nada a partir daqui, então está implícito que vale zero. É um cosseno truncado, né? Por isso, quando eu fizer a convolução com isso aqui, as primeiras 30 amostras vão estar distorcidas pelo fato do meu sinal não ter duração infinita, e as 30 últimas também. Porque eu pego aquele sinalzão, começo a passar ele aqui, nas primeiras 30 está começando aqui a sobreposição. A partir da amostra 30 eu tenho um regime permanente aqui. Aí nas 30 últimas, de novo, vai terminando a sobreposição. Se fosse um cosseno infinito, não teria esses efeitos de borda. Mas vamos ver, ignorando os efeitos de borda, que inclusive a gente pode não plotar as bordas aqui. Vamos lá, Stein, eu vou colocar len H até menos len H. Lembrei agora que dá para não plotar as bordas. Ou o próprio Convolve tem uma opção aqui que ignora as bordas. Mode igual a valid. Se eu escrever isso aqui, ele vai tirar as bordas. Eu coloquei um cosseno e eu obtive o quê? Isso aqui é o que eu obtive na saída. Não é bem um cosseno, né? Mas é uma senoide. É uma senoide da mesma frequência, inclusive. Vou aproveitar para tirar o meu som aqui. Não precisa. Uma senoide da mesma frequência. Se a gente plotar aqui, plt.figure, plotar o x junto com o y aqui. Vamos plotar o x em cima e o y embaixo. Dá para ver que é da mesma frequência. O que mudou aqui? Mudou amplitude. Aqui era 1, aqui aumentou, né? Foi para algo próximo de 8. E mudou a fase, ficou defasado. Se eu mudar a frequência do meu cosseno aqui na entrada, colocar uma frequência menor, olha o que aparece lá na saída. De novo aparece uma senoide, amplitude quase 20. A fase aqui agora mudou pouco, né? Mas mudou. Vamos colocar aqui uma frequência relativamente grande. Aqui, de novo, a gente vê que a frequência da entrada e na saída também observa uma senoide, com outra fase e outra amplitude, mas a frequência é a mesma. E a gente fez a dedução disso na aula passada. Por que isso acontece? A equação da convolução é essa aqui, né? A soma de convolução. X
de n x de k, com k variando de menos infinito a infinito, x de k, h de n menos k, isso aí. Para fazer essa dedução, eu usei a propriedade comutativa da convolução. Então, eu monto da seguinte forma a soma. H de k, x de n menos k. Aí eu digo que a entrada é uma exponencial complexa, desse tipo aqui. Eu vou usar essa entrada aqui na minha dedução. Então, eu repito aquilo ali, ó. K de menos infinito a infinito, H de K, x de n menos K é E na J ômegazão N. No lugar do N, eu vou colocar N menos K. E na J ômegazão N menos K. Esse somatório vai ficar K de menos infinito a infinito, H de K. Aí eu uso a propriedade lá distributiva das exponenciais, né? Isso aqui é E na J ômegazão N, E na J ômegazão K. Aqui é negativo, né? E na menos J ômegazão K. O somatório K, o somatório aqui em K, quer dizer que se eu tenho um termo aqui que não depende de K, ele é entendido aqui dentro do somatório como uma constante. Esse cara aqui não depende de K. Claro que para cada amostra M que eu for obter lá na saída, esse cara aqui depende de N, claro, então ele vai variar, né? Ele vai ser diferente para cada amostra N. Mas para cada amostra N eu monto todo o somatório e dentro do somatório esse cara aqui é uma constante. Então eu posso tirar ele fora do somatório aqui. E na J ômegazão N vezes esse somatório aqui. K de menos infinito a infinito. H de K. E na menos J ômegazão K. Esse tal de K aqui, que é a variável independente, lá na aula sobre convolução, a gente viu por que precisa colocar esse tempo, né, com outro nome. Porque o N aqui vira uma constante, né? Para cada N eu tenho que montar esse somatório. Agora que eu montei o somatório, tirei isso aqui para fora, não tem mais N aqui dentro, eu posso até voltar a utilizar o tempo como N aqui. Para não ficar esse K. Então eu vou ter aqui E na J ômegazão N vezes esse somatório ali. N de menos infinito a infinito, H de N, que é a resposta ao impulso, E na menos J ômegazão N. Agora, isso aqui é uma soma, uma coisa meio esquisita aqui, né? Que depende do H de N, depende da resposta ao impulso. Então, se eu conheço a resposta ao impulso, o que essa dedução aqui está me dizendo? Eu posso montar a convolução, né? Quando a entrada é uma exponencial complexa, eu monto a convolução aqui, e o que eu obtenho como resultado? A própria entrada, o próprio E na J ômegazão N, multiplicado por isso aqui, que é uma coisa que não depende da entrada. Depende só da frequência da entrada aqui, né? Foi o que a gente viu ali. Para cada frequência, o que eu obtenho na saída é uma exponencial, né, um cosseno com a mesma frequência e com uma certa defasagem, um certo ganho ou atenuação, né? A gente pode escrever isso aqui assim, ó. O Y é a própria entrada, E na J ômegazão N, vezes um H de ômega. Onde
O Hzão de ômega é uma função de ômega, né? É uma função da frequência, definida com aquele somatório ali, n de menos infinito a infinito, h de n, e na menos j ômegazão n. Ou seja, para qualquer entrada, para obter a saída, eu faço a convolução com a resposta ao impulso. Se for uma exponencial complexa, ou cosseno ou seno também, eu posso fazer a convolução ou eu posso usar esse atalho aqui. A saída é a própria exponencial complexa vezes um Hzão, vezes um número complexo aqui que vai depender do ômega. Quando eu multiplico uma exponencial complexa por um número complexo, né, eu só mudo a fase e a amplitude, né? Ela continua sendo uma exponencial complexa, vai ter um ganho ou uma atenuação e vai ter uma defasagem. Então a gente pode obter a resposta em frequência de sistemas, né, a partir da resposta ao impulso. E aí, quando a entrada for exponencial complexa ou senoidal, a gente só faz essa multiplicação aqui. Vamos ver esse nosso caso aqui. Essa é a resposta ao impulso. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Conforme eu aumento a frequência, a amplitude na saída aumenta ou diminui? Vamos ver, para a frequência bem pequenininha, está praticamente constante. Na entrada tem o cosseno de quase zero n, né? O cosseno de zero é 1. Na saída tem 20 e poucos aqui. Vamos tirar um zero aqui, deixar um pouquinho mais rápida essa exponencial. Quase 20. Vamos tirar mais um zero. Um pouco menos de 20. Tirar mais um zero. Aqui já está, praticamente 5 aqui. Então, parece que quanto maior a frequência da entrada, menor o ganho, né? Parece que para esse nosso sistema que eu acabei de inventar aqui, que tem essa resposta ao impulso, essa função aqui, o módulo dela decresce com a frequência. Vamos ver, a gente pode montar essa expressão aqui e enxergar esse cara aqui. Vamos montar logo abaixo aqui eu defini o H, né? Nessa mesma célula aqui. Vamos fazer o H maiúsculo é a soma do H vezes E, é o np.exp, na menos J ômegazão N. Menos 1J vezes ômegazão vezes N. Eles são de tamanhos diferentes, né? O H tem 30 amostras e esse aqui tem umas 300, né? Então eu tenho que fazer nas 30 primeiras desse aqui, porque daí a partir dali é tudo zero no Hzinho, né? Então eu vou colocar aqui até o tamanho do H, somente até o tamanho do H. Beleza? Falta plotar agora. É um número complexo, né? Com módulo e fase. Vamos ver o módulo, que é quanto ele vai dar de ganho na entrada. np.absh. Isso aí. ABS é o módulo, o valor absoluto. Len. Isso aqui eu tenho que fazer, então, H
ponto shape. E agora? Type error. Tá certo. Eu só estou fazendo para uma frequência aqui, né? A gente vai ter que definir um vetor de frequências. Fazer para todas elas. Ômegazão. Colocar com underline aqui. mp.array. Vocês se lembram até que frequência pode ter um sinal, uma senoide, uma exponencial discreta? Vai de 0 a 2π. A partir de 2π começa a repetir, né? O sinal é o mesmo. Então, cosseno de ômegazão n é igual ao cosseno de ômegazão mais 2π n. Então, a gente faz de 0 a 2π ou de menos π a π. Vamos fazer de menos π a π vai ser uma convenção que a gente vai usar a partir de agora. De menos π a π, vamos de 1 na menos 3. 1 em menos 3. De 1 em 1 mili radianos por amostra. Aí eu tenho que fazer um for ômegazão. Tenho que escolher um outro nome agora para a variável. Vamos escolher ômega minúsculo. In ômegazão. Faça isso aqui. Aí o H vai ser uma lista. Então a gente faz h.append. Para cada um, você coloca lá no final da lista um novo valor. Aqui. Aí tem que inicializar a lista do H aqui sem nada. Uma lista vazia. Stem H em função do ômegazão. mp.arange é o que eu quis dizer. Aqui eu tenho que multiplicar por ômegazão underline, né? Não, ômegazinho underline, que é o que está dando fora. E aí? Menos pi. ABSH. Todos os Hs ficaram iguais? Vamos printar aqui cada um deles. Hzinho vezes isso aqui. Hzinho atual é isso. 20. Atual e append. Será que ficou tudo com o módulo 20? Módulo 20 e pouco? Dois e meio. E na menos J
Ômegazão N. Ah, peraí, o N... Então, tá certo. O N é um vetor, isso aqui é uma constante. Vou fazer um teste aqui. Ah, é até o shape do H. Agora sim. Esse ômegazão, o módulo, a gente pode usar plot ao invés de stem, porque ele não é o ômegazão é uma variável contínua. Ela pode assumir qualquer valor. Né? Então eu vou usar um plot aqui. Deixa eu tirar esses prints. Aqui, ó. Para frequências extremamente baixas, 20 e pouco, né? Aí vai caindo aqui. Quanto maior a frequência, menor o valor da saída. O que acontece? Tem frequência para onde o ganho é zero, né? Vamos testar. Vamos dar um zoom aqui e ver que frequência que é essa. plt.xlim de 0 a 1. Vamos fazer o xlim de ponto 4 a ponto 45. Ponto 4 a ponto 45. Para a gente achar quem que é ali a frequência. Ponto 41 a ponto 42. Ó. Se a frequência for 0,418, o ganho deve ser zero. A amplitude da senoide na saída deve ser zero. Vamos testar isso. 0,418. Aqui é a entrada. Aqui é a saída. A saída aqui está com amplitude 0,04, né? É uma amplitude bem baixa. Não é zero ainda, mas é bem baixa. Porque para encontrar o valor nos daria exatamente zero. Vamos ver. Vamos ver se colocar o y' aqui, a gente consegue ver esse 0,04 em escala. Ali. plt.y' de 0 a ponto 5. 0, ali, ó. Na frequência 418, na verdade, está aqui, ó. 0,04 alguma coisa, né? É esse valor aqui que a gente está vendo aqui. Não vai dar exatamente zero. Tá, tirando isso aqui, moral da história. Encontramos aqui uma função, né, em função de H, em função de ômegazão, função da frequência, que me diz qual é o ganho na saída, né? Qual é a amplitude na saída, se eu tiver na entrada um cosseno com amplitude unitária. E dá para encontrar qual é a defasagem também. Sim, quando a gente analisa o espectro, é isso aqui que a gente está fazendo. Por enquanto, a gente ainda está vendo do ponto de vista do sistema, né? Como que o sistema responde, mas a gente vai fazer em breve exatamente a mesma análise para analisar sinais que estão no mesmo canal. Então, se ao invés do ABS eu colocar angle, eu vou ver aqui a fase. Olha a fase como ela se comporta.
Para a frequência extremamente baixa não tem defasagem, depois vai aumentando aqui a fase dessa maneira meio caótica aqui, ó. Diminui, daí volta a aumentar, né? Aqui aumenta e volta a diminuir. E aí eu falei que se eu tiver algo maior do que 2π, né, um intervalo entre duas frequências maior do que 2π, ele começa a repetir, né? E a gente pode observar isso aqui, ó. Se eu plotar o H de ômega de menos 3π até 3π, por exemplo, olha o que a gente vai ver. 3 vezes π. np.π. Ele se repete, ó, é periódico. Por quê? Porque o cosseno de zero e o cosseno de 2π, né, é a mesma coisa. O cosseno de 1 e o cosseno de 1 mais 2π, vezes n, né, é a mesma coisa. Então, por isso, o espectro, a resposta em frequência se repete. Por isso, a gente não precisa observar um período maior do que 2π, né? Normalmente, a gente vai de menos π a π. Menos π a π. E aí, existem algumas... Dá para a gente encontrar expressões fechadas para certas respostas ao impulso. Por exemplo, o que a gente fez rapidamente na última aula, que eu posso fazer agora um pouco mais devagar, a gente pegou aquele sistema que tem resposta ao impulso, H de n igual a 0,5 elevado a n U de n. Que é, na amostra 0, ele vale 1, depois ele vale meio, depois 0,25, 0,125 e assim por diante. Ele é um sistema de resposta ao impulso infinita, né? Ele nunca vai para zero, né? Ele tem infinitas amostras não nulas. Esse aqui é um sistema de resposta ao impulso finita. Ele tem 30 amostras não nulas. Esse aqui não tem como a gente representar dessa forma aqui, ó. A gente criar um vetor H de n que represente perfeitamente todas as amostras. Não tem como, né? Teria que ter infinitas amostras. Mas a gente consegue definir uma expressão para a resposta em frequência dele. É só montar isso aqui, né? O H de ômega desse cara é somatório de H de n, o nosso H de n é esse aqui, 0,5 na n U de n, vezes e na menos j ômegazão n. Então, para uma entrada arbitrária, eu posso fazer convolução com isso aqui, mas se a entrada for exponencial complexa, né, seno ou cosseno, eu posso alternativamente fazer isso aqui, né, pegar a entrada e multiplicar pela resposta em frequência daquela frequência. Vamos encontrar a expressão aqui. Isso aqui, se eu tenho um U de n multiplicando aqui, eu posso mexer só nos limites do somatório, né? O que muda aqui nos limites se eu tenho um U de n multiplicando dentro da expressão? Oi? O U de n é assim, né? Na amostra 0 e para cá em n negativo ele é 0, né? Quer dizer que para n negativo não vai somar nada, porque está multiplicando por 0. Então eu posso começar a soma aqui em 0. Oi?
É. 1 mais o somatório começando em 1, né? Mas não precisa. Dá para fazer isso, mas o que o U de N causa aqui é que o somatório pode começar em 0. Isso que você sugeriu é pegar um dos valores do somatório e tirar para fora e começar no nosso seguinte. Bom, eu posso mudar isso aqui, não preciso mais escrever U de N, né? Agora eu estou começando o somatório em 0. Na N e na menos J ômegazão N. Agora eu vou fazer um algebrismo aqui. 0 a infinito. Aqui eu tenho duas coisas, ambas elevadas a n. Então, isso aqui eu posso representar assim, ó, elevado a n, 0,5 vezes e na menos j ômegazão. Beleza. Isso aqui é um número complexo, né? Com módulo 0,5 e fase menos j ômegazão. Eu vou ainda mudar o expoente aqui para levar todo mundo para o denominador para usar uma formulinha de progressão geométrica fechada. Meio elevado a menos 1 é 2, então eu posso colocar isso aqui, 2, e daí eu faço e na j ômegazão, né? Mudo o sinal do expoente. E na j ômegazão. 2e na j ômegazão, 1 sobre n. Que aí eu posso usar a seguinte formulinha de progressão geométrica. Vamos colocar um canto aqui. O somatório de 1 sobre x na n é igual a x sobre 1 menos x, ou é 1 sobre 1 menos x? Vamos ver aqui. Somatório de 1 sobre x elevado a n. O que o Google nos diz? Depende da variável n. Se ela for inteira, né, que é o nosso caso aqui, é uma progressão geométrica com razão, mas não é a razão que eu quero. Eu quero saber até quanto que ela tende. Então, aqui, ó, x sobre x menos 1, é isso mesmo. X sobre x menos 1. Isso aqui é válido se o módulo do x for menor do que 1, né? Maior do que 1. Se o módulo do x for maior do que 1. Porque o x está no denominador, né? Isso aqui tem que ser pequeno. Para que isso seja pequeno, o x sozinho tem que ser grande. O nosso módulo aqui é grande, é maior do que 1, é 2. E a fase é ômegazão. Então, para esse cara aqui, se ele está respeitando essa regra, eu posso escrevê-lo como x sobre 1 menos x. X, 2e na j ômegazão sobre 1 menos x. 1 menos 2e na j ômegazão. Pronto, obtivemos aqui o h de ômega, a resposta em frequência de um sistema desse aqui, ó, que tem resposta ao impulso meio elevado a n, u de n. O que isso significa? Vamos fazer esse cara aqui. Eu vou criar aqui uma aproximação dele. Com n amostras aqui, eu vou dizer que o h é meio elevado a n. Não preciso colocar o u de n, porque o n aqui está começando em 0, né? Vai ficar só as 30 primeiras amostras aqui.
vai ser uma aproximação. O cara real, verdadeiro, vai ser esse aqui, ó. A gente vai definir uma expressão fechada para o ômegazão, que é essa ali. O nosso ômega, Hzão de ômega, vai ser 2E na J ômegazão, 2 vezes mp.exp 1J vezes ômegazão sobre 1 menos esse negócio aqui. Aqui, ó, minha exponencial decrescente. E aqui o módulo e a fase do meu E na J ômegazão. Do meu H do meu sistema, né? O módulo e a fase do meu H de ômega, Hzão de ômega. Esse é o H minúsculo, né? O Hzinho de N. Então, é 1, meio, 0,25, 0,125 e assim por diante. Acho que como esse cara decresce muito rápido, essa aproximação com 30 amostras está legal. E aqui a gente está vendo a resposta em frequência, em função da frequência. Vamos ver, se eu colocar lá uma exponencial, um cosseno, um seno com frequência 1 radiano por amostra, eu tenho que obter na saída alguém com a mesma frequência, com amplitude aproximadamente 1,2 e com fase aqui aproximadamente 2,5. Vamos colocar aqui, ó, ômegazão igual a 1 e ver se o que está saindo tem fase 1,2. Visualmente ficou bagunçada essa exponencial, porque a amplitude está muito grande, né? Esse cosseno aqui, a amplitude está muito grande e fica meio bagunçado. Mas a gente tem que observar na saída alguma coisa. Esse cara aqui não pode ter o mesmo número de amostras, senão o meu VELIB aqui vai ficar com uma amostra válida só. Vamos colocar ele com 10 amostras. 8 amostras. Até 8. Aqui estão aqui as minhas 8 amostras. As curvas que eu tinha visto antes. Vamos rodar aqui, ó. Saída com entrada unitária, entrada com amplitude unitária, saída com amplitude, ó, aproximadamente 1,2. A gente enxergar visualmente se a fase é realmente aquela prevista é mais complicado, né? Vamos ver outra frequência aqui. Se eu colocar uma frequência extremamente baixa, próxima de 0, tem que ter amplitude 2 na saída. Vamos colocar aqui uma frequência extremamente baixa. Ômegazão, isso aqui, praticamente 0. Ó, a entrada é isso aqui, o cosseno de 0. Saída, ó, cosseno de 0 com amplitude 2. O que mais? Se eu colocar meio radiano por segundo aqui, vai dar aproximadamente um pouco mais que 1,6, né, na amplitude da saída. Se eu colocar meio, vamos ver se está certo. Ó, entrada unitária, saída aproximadamente 1,6. Lembrando que aqui eu estou visualizando a resposta em frequência, né? Visualizando essa expressão aqui que a gente encontrou analiticamente. E aqui, para gerar esse gráfico, eu estou fazendo, não estou seguindo isso aqui, não. Eu estou fazendo a convolução com isso aqui. Ou com uma aproximação, né? Com as 8 primeiras amostras disso aqui. Mas é para mostrar para vocês que
As operações são equivalentes, né? Se a entrada for uma exponencial complexa, eu posso usar o conceito de resposta em frequência, onde eu simplesmente multiplico a exponencial pela resposta em frequência naquele valor lá, naquele ômega, né? Então ele vai ter um ganho ditado pelo módulo do H de ômega e uma defasagem ditada pela fase, né, pelo ângulo do H de ômega. Essa é a definição de resposta em frequência. Vamos colocar algo menor aqui. 0,1 radianos por segundo. Assim fica mais bonito. Ó. 0,1 é um negócio com frequência bem baixa, né? Ficou aproximadamente 2 aqui. Isso funciona para seno e cosseno também. Tanto que eu estou colocando um cosseno aqui na entrada. Né? Então eu simplesmente multiplico a entrada exponencial por um número complexo. E quando eu multiplico uma exponencial complexa por um número complexo, o que eu obtenho é ela mesma, né, com um ganho ou atenuação e uma defasagem. Então, se eu tenho um E na J ômegazão N vezes um número complexo qualquer, que tem um raio e um módulo e uma fase, esse cara vai multiplicar aqui na frente e eu uso a propriedade distributiva das exponenciais para juntar esses expoentes aqui. Ficar E na J ômegazão N mais θ. Então, se eu multiplico por um número complexo de módulo R e fase θ, eu simplesmente dou um ganho R e uma defasagem θ. É o que acontece aqui. Para cada ômegazão, isso aqui é um número complexo diferente. Muito bem. Temos atividade de resposta em frequência. Step Discrete Time Frequency Response. Temos. Então, deixa eu colocar ela aqui. Para daqui a uma semana. Hoje é dia 30 de junho. Daqui a uma semana vai ser... Não, coloquei daqui um ano, né? Um ano é muito. 7. É Brasil e quem? Ah, é verdade. Ah, eu acho que... Depende. Você vai torcer para o Brasil? Quem vai torcer para o Brasil, eu acho que vai estar feliz, porque estou com a impressão de que eles estão se garantindo em campo. Eu sempre torço para o país azarão, assim, né? O Brasil... Ontem eu fui dormir na hora do jogo do Brasil, porque eu estava com muito sono. Aí eu aproveitei para dormir. Porque aí a minha sogra estava lá em casa, ela ajudou a minha esposa a ficar cuidando da nossa filha de 1 ano e meio. Aí eu aproveitei para dormir. Daí no jogo do Paraguai contra a Alemanha eu já estava descansado e eu torci pelo Paraguai. Sim, isso foi bom. E o outro azarão bom aí é o Cabo Verde esse ano. É, o Vozinha. Estou torcendo para os azarões. Agora, a relação do brasileiro com a Copa do Mundo é muito esquisita, porque todo mundo fica brabo, ninguém fica feliz. Se a seleção ganha, ninguém está nem aí, não fizeram mais que obrigação. Sim.
Do Brasil, a torcida só aceita o título, né? Não aceita nada menos. Eu vi o jogo lá contra o Camarões, né? Daí eu pensei, nossa, o Camarões é um time cheio de jogador do Paris Saint-Germain, né? Um baita time. Empatamos com o Camarões, ô louco. Seleção brasileira é boa, hein? Eu fiquei feliz. Os outros brasileiros, não, todo mundo puta. Não fizeram o mínimo. Eu acho que empatar com Camarões é um baita resultado. É verdade. Mas eu acho que estaremos felizes. Eu acho que vai, vai ganhar. Muito bem. Ó, o exercício é mostre a magnitude. Dá só a magnitude, não precisa da fase. Então é só o ponto ABS lá. Tá? Resposta em frequência. Aqui eu estou usando esse símbolo, né? H de E na J. E na J omegazão. Omegazão. Isso. Isso aqui é sinônimo. Cada livro usa uma notação. Aqui eu estou representando como uma função da frequência, e aqui eu estou representando como uma função do número complexo, né, que tem como argumento aquela frequência. Dá na mesma, porque sempre dentro da expressão, esse cara nunca aparece fora daqui. Então, dá na mesma. Mostra a magnitude da resposta em frequência de um sistema linear invariante no tempo que tem a seguinte resposta ao impulso. Delta de n menos delta de n menos 1. Então, você vai fazer todo esse processo aqui. Esse aqui, na verdade, né? Exibir aqui, colocar os labels direitinho, né? Frequência em radianos por amostra. Aqui o label amplitude. Aqui o label fase. Para esse sistema com essa resposta em frequência aqui. Para tanto, encontre os valores, né, para ômega de menos π até π, com o step de 0,01, utilizando cossenos na entrada e comparando as amplitudes. Ah, você não vai, não é assim, encontrando a expressão, é fazendo convolução. Fazendo convolução. Você vai fazendo convolução de cosseno com tal amplitude, com esse sistema, vai aumentando a frequência, cosseno de tal frequência, né? Vai aumentando a frequência e comparando as amplitudes da entrada e da saída. Vamos fazer isso aqui. Vejam só. A gente encontrou a expressão fechada para essa resposta em frequência que tem essa aqui, né? Essa magnitude aqui e essa fase. A gente consegue encontrar esse gráfico aqui na base da convolução. Aqui, ó. Vamos fazer o omegazão. Variando de menos π até π. Vou colocar uma variação mais grosseira aqui. Isso vai ser o omegazão. For omegazão linha aqui ao longo de todos. Eu quero o x vai ser np.cosseno de omegazão linha m. Eu vou fazer um y, que é o np.convolve do x com o h no modo valid, para ele tirar as bordas.
a amplitude da saída, eu vou pegar o máximo da entrada. Da entrada é unitário, né? Da entrada sempre vai ser 1 a amplitude. Então é o da saída que conta. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou criar um H, uma lista. Para cada saída encontrada, eu vou lá e dou um append no H. Coloco ela lá. Plot. Wzão H. Vamos ver se a mágica acontece. Tá aqui, ó. Eu fui criando cossenos com todas as frequências aqui, de menos π até π, criando o vetor, né? Aí eu faço a convolução dele com o H, que é esse aqui, esse carinha aqui, já está definido. Vejo qual é a amplitude na saída, divido pela amplitude da entrada, que nesse caso aqui era 1, né? Então não precisa fazer nada, e registro lá no vetor H. Depois eu ploto o H em função do ômegazão, o H em função da frequência. Obtive um gráfico que é idêntico àquele gráfico aqui, ali, ó, obtido com a expressão analítica dessa resposta em frequência. Então é isso que vocês vão fazer aqui nessa atividade. Aqui é usando cossenos, né? Agora, compute o H de N na J ômegazão para o mesmo conjunto de ômegas, mas dessa vez usando a soma da resposta em frequência, usando essa aqui. Essa soma aí. Então agora não vai mais ser usando convolução. Agora vocês vão montar a soma. Tem aqui no código também, foi a primeira coisa que a gente fez, né? E o gráfico tem que dar igual. Depois, você vai pegar aquelas duas curvas que você encontrou com os dois métodos, plotar no mesmo gráfico, uma junto da outra, para ver se elas vão se sobrepor direitinho, né? Primeiro usa escala linear e depois usa escala logarítmica, usando semilog y. Ó. O semilog y, ele faz a mesma coisa que o plot, porém ele deixa o eixo vertical, o eixo y, em escala logarítmica. Vamos usar ele aqui. Aqui, ó, na magnitude, ao invés de usar o plot, vamos usar o semilog y. Para esse caso aqui não mudou muito, né? É porque ele não se aproxima muito de zero. O eixo aqui ficou em escala logarítmica, né? Só que a forma do gráfico não mudou substancialmente aqui, né? Porque a faixa de valores aqui não cobre muitas ordens de grandeza. Se a gente fizer para um outro H aqui, ó, se for 0 elevado a n, vão ser 8 amostras iguais, aí eu sei que ele vai dar diferença. 0 elevado a n é tudo 1, né? São 8 amostras unitárias. Não são. Não. Vou fazer assim, np.array, np.ones, 8 amostras. E daí esse H aqui está o H computado pela fórmula, que é o outro H, né? A gente tem que vir aqui e computar esse.
Esse aqui vai ter vários valores próximos de zero. Vamos aumentar aqui a resolução dessa resposta em frequência. Aqui, ó. Esse aqui sim, se a gente plotar em escala logarítmica, provavelmente a gente vai ver algo um pouco diferente. Semilog y. Aqui, ó. Então, dá para diferenciar bem o que é 10 a menos 1 e o que é 10 a menos 2, né? Ou seja, o que é 0,1 e o que é 0,01. Se a gente estiver usando escala linear, né? 0,1 e 0,01 fica tudo muito pequenininho aqui. Uhum. Os valores são os mesmos, eles só estão exibidos segundo essa escala aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 1, aqui é 0,1, 0,01, ó. Essa segunda, aqui, ela não é simétrica com essa aqui, né? É que na hora de estabelecer os valores aqui, isso aqui acabou não ficando perfeitamente simétrico. Provavelmente é por isso. Porque se a gente pegar os valores simétricos bonitinhos ali, deve dar um resultado bem simétrico. Então aqui pegou uma amostra e aqui não é bem o mesmo valor lá do outro lado, né? No caso de vocês também vai ser importante usar a escala logarítmica, porque tem vários valores para os quais dá bem pequena aqui a amplitude. Muito bem. Era isso. Nós fomos, então, de convolução à resposta ao impulso, né? Se a entrada for uma exponencial complexa, eu posso usar, convolução à resposta em frequência. Se a entrada for uma exponencial complexa, eu posso usar a resposta em frequência, ao invés de fazer a convolução. Dá para fazer a convolução também, mas existe o conceito de resposta em frequência que se aplica a exponenciais complexas. E, por extensão, se aplica a seno e cosseno também. O que a gente tem feito aqui nesse script é usar cosseno, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aqui.